Simplesmente para fazer uma revisão rápida das 6 características de uma igreja sadia. The first mark that I've suggested is, A primeira que eu sugeri foi: don't look at your notes. não vale olhar nas notas. The second mark that I've suggested of a healthy church is, A segunda característica, very good. The third mark of a healthy church that I've suggested is, a terceira característica, good, good. The fourth mark that I've suggested a is, quarta característica, conversão. good. The fifth mark of a healthy church that I've suggested is, A quinta característica sugerida foi evangelismo. good. The sixth mark that I would like to suggest tonight E a sexta característica que eu gostaria de sugerir nesta noite is a biblical understanding é o entendimento bíblico of church membership. do rol de membros. Eu vou utilizar o termo de membresia da igreja, apesar de não ser talvez muito correto, mas todos entendem por clareza, seria o entendimento bíblico da membresia na igreja. Let's begin with prayer. Vamos iniciar com oração. Our Heavenly Father, Nosso Pai Celeste, if you have made us members of your body, se tu nos tornasses membros do teu corpo, we know that you have done so out of your sheer grace. nós sabemos que fizesses isso através e pela tua graça somente. And we praise you for incorporating us into the body of E Christ. nós te adoramos porque tu nos incorporasses no corpo de Cristo. We pray, Lord, that tonight you would give us a good understanding, Nós oramos para que nesta noite nós possamos ter um bom entendimento. that your Spirit would teach us from your word Que o teu Espírito nos ensine da tua palavra. what it means for us to be different from the world O que é que significa ser diferente do mundo and adopted into your family. e ser adotado na tua família. We pray this to your glory Oramos isso pela tua glória, through Jesus Christ. através de Jesus Cristo. Amen. Amém. If you'd begin by opening your Bibles to the letter of 1 Peter. Vamos iniciar agora abrindo as nossas Bíblias na primeira epístola de Pedro. While you're turning there, let me tell you something that has nothing to do with this immediate topic. E enquanto você está procurando, eu vou dizer alguma coisa que não tem nada a ver especificamente com esse primeiro tópico. I find it very helpful as a pastor Eu acho que é de muita ajuda como um pastor to try to preach whole books of the Bible in one sermon. tentar ensinar todo um livro da Bíblia em um sermão. I don't do this every Sunday. Eu não faço isso todos os domingos, In fact, I can only do it 66 times. e na realidade eu só posso fazer isso 66 vezes, But it is a good discipline for me. mas é uma forma de me autodisciplinar, It stops me from just pulling out proof texts e isso daí me impede de simplesmente estar lá extraindo textos prova. and encourages me to understand what the Bible means in the context it was written. E me encoraja também a achar o significado da palavra de Deus no contexto na qual foi escrita. Furthermore, it educates my people Além disso, ajuda e auxilia a educar o meu povo in God's Word as He has inspired it to be written. na palavra de Deus, que foi inspirada por Ele e foi escrita pela ação dele. I have to be careful not to simply turn out a lecture on the book, E eu tenho que ter cuidado simplesmente para não estar lá fazendo uma palestra sobre o livro, but I attempt to preach the point of the book in a sermon. mas tentar pregar os pontos principais daquele livro em um sermão. I guess I first got the idea for doing this when a Muslim friend in Cambridge came to know the Lord. E eu acho que a primeira vez que eu tive a ideia de fazer isso foi quando um amigo que eu tinha, que era muçulmano, ele veio a conhecer ao Senhor. And I was trying to figure out a good way to disciple him. E eu estava tentando discernir qual seria a melhor maneira de discipulá-lo. And I thought, given Islam's lack of understanding of forgiveness, E eu acho que em função da falta de compreensão do que é o perdão no conceito do islamismo, that the book of Hebrews would be a tremendous book for him to get a hold of. que o livro de Hebreus seria um excelente livro para começar essa ação de discipulado. So I determined to take my new brother Shazad through the book of Hebrews. E então eu disse, eu vou pegar o meu irmão Shazad e vou
ensiná-lo o livro de Hebreus. I asked him to outline the whole book for E me então eu pedi a ele que ele fizesse um esboço de todo o livro e me entregasse. and to meet with me and teach me the book of Hebrews. E então eu pedi a ele que ele se encontrasse comigo e que ele me ensinasse o livro de Hebreus. And so we met for hour after hour over a few weeks, E então durante várias semanas nós tivemos um encontro. going over the arguments of the book of Hebrews. E começamos a estudar a argumentação contida no livro de Hebreus. At the end of it, I had a little test for him. E no final eu tinha um teste que eu aplicaria a ele. I would read a verse to him, Eu lia um versículo qualquer and I wouldn't care much if he could tell me chapter and verse. e eu não estava atrás se ele podia me dizer qual era o capítulo e o número do versículo. Those aren't inspired. They were put in the 6th and the 15th centuries. Isso daí não foi inspirado, foram colocados no século XV ou XVI. I cared very much, though, that he could tell me where this was in the argument of the book of Hebrews. Mas eu estava preocupado se ele conseguia me dizer aonde é que estava situado aquele versículo na argumentação do livro de Hebreus. I wanted him to be able to tell me, yes, that's the second argument that's being made to show this about Old Testament sacrifices. E eu queria que ele me dissesse o seguinte: isso daí realmente é o segundo argumento que é utilizado para demonstrar como eram os sacrifícios no Velho Testamento. I wanted him to understand how the whole book held together. Eu queria que ele tivesse o entendimento como é que todo esse livro estava coeso, conjunto. And what its message E is. qual era a mensagem do livro. I would suggest to you that the message of 1 Peter is basically this. E eu sugeriria para vocês que a mensagem de 1 Pedro é esta. There were some Christians in the early church Existiam alguns crentes na igreja primitiva who, having come to know Christ, que tinham vindo a conhecer a Cristo were then surprised at how badly things were going for them. e então ficaram surpresos em ver como as coisas não estavam indo tão bem para eles. And they began to wonder, are we doing something wrong? E então eles começaram a falar entre si: será que estamos fazendo alguma coisa errada? If we were following the right path, wouldn't life be going better for us? Se nós estamos seguindo o caminho verdadeiro, será que a vida não deveria estar mais fácil, melhor para nós? And I think it's in response to this that Peter writes his first letter. E então, respondendo a esse tipo de ideia, que Pedro escreve a sua primeira carta. Showing them that, in fact, they are strangers in this world. E demonstrando a eles que, na realidade, eles eram estrangeiros neste mundo. And this will be a helpful thing for us to consider E essa questão é de auxílio para que nós venhamos a considerá-la as we think of this topic of church membership. quando nós pensamos no tópico que queremos tratar nessa noite, que é de membresia da igreja. I've asked our brother to read some passages for us, if you'll announce the passages. E eu pedi aqui para que fossem lidos alguns trechos de 1 Pedro. Encourage them to follow along. E gostaria que os irmãos abrissem na epístola de 1 Pedro e nós vamos ler basicamente 4 trechos. O primeiro deles está em 1 Pedro 1, versículos 3 a 7. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que o valor da vossa fé, uma vez confirmado, muito mais precioso do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. E o segundo trecho está no capítulo 2. Porque isto é grato que alguém suporte tristeza, sofrendo injustamente por motivo de sua consciência para com Deus. Pois que glória há, se pecando e sendo esbofeteados por isso, o suportais com paciência. Se, entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e o suportais com paciência, isto é grato a Deus. Porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca,
Pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos aos pecados, vivamos para a justiça, por suas chagas fostes sarados. Porque estáveis desraigados como ovelhas, agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo das vossas almas. E o terceiro trecho está no capítulo 4, versículos 1 a 5. Ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado, para que no tempo que vos resta na carne já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Porque basta o tempo decorrido para terdes executado a vontade dos gentios, tendo andado em dissoluções, concupiscências, borracheiras, orgias, bebedices e em detestáveis idolatrias. Por isso, difamando-vos, estranham que não concorrais com eles ao mesmo excesso de devassidão, os quais hão de prestar contas àquele que é competente para julgar vivos e mortos. E, finalmente, ainda no capítulo 4, vamos ler os versículos 12 a 16. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provarmos como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também, na revelação da sua glória, vos alegreis exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócio de outrem, mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus com esse nome. Now, from these parts of Peter's letter that we've just read, Desses trechos que nós lemos aqui da carta de Pedro, you can tell that these early Christians were suffering. nós podemos ler e entender desses trechos aqui que esses cristãos lá na igreja primitiva estavam sofrendo. Some of the suffering may have been severe. Algum do sofrimento pode ter sido bastante intenso, Much of it was probably less pronounced. e talvez a maioria dele tenha tido uma menor intensidade. Insults, Insultos, intimidations, intimidação grumblings, e talvez murmurações, threats. ameaças. You can imagine this sort Você of pode thing. imaginar o tipo de coisas que pode ter corrido lá. Some of you may have faced it. Talvez alguns de vocês já confrontaram esse tipo de coisa. The simple displeasure of those from whom they had previously known nothing but friendship and goodwill and love. Receber o desprazer de pessoas que antes você conhecia somente amizade e amor e um bem-estar. So they could understandably begin to wonder. E então você entende que eles podem ter começado a imaginar ¿Qué pasa? o que é que está acontecendo. What's going on? O que acontece? If they were in the right way, Se eles estavam seguindo o caminho correto, why were they suffering? por que o sofrimento? And what should they do? E o que deveriam fazer? These are the two questions which Peter addresses, E essas são as duas perguntas que Pedro responde. and that I want us to look at from this little letter. E que eu gostaria também de tratá-las dessa carta aqui. First, some explanation for why they were suffering. Primeiro, alguma explicação do porquê. Por que estavam sofrendo? Then some strategy for dealing with it. E depois, alguma estratégia para que possamos lidar com isso. And then how it applies to us particularly as pastors, E depois, como nós podemos aplicar essas questões a nós, especificamente como pastores. as we consider what it means to have a healthy church. Quando nós consideramos o que é que significa ter uma igreja sadia. First, why were they suffering? Primeiro, por que é que estavam sofrendo? It's clear that their suffering was not natural disasters like floods or famines. Claramente o desastre que eles estavam, os sofrimentos que eles estavam sofrendo não advinham de desastres naturais, como por exemplo uma enchente ou um terremoto. It wasn't man-made disasters like the recent bombings in Ulster we've read about. Também não eram desastres provocados pelo homem, como por exemplo as bombas que explodiram lá na Irlanda.
or even personal tragedies of bad health. Ou talvez também não eram tragédias pessoais, como por exemplo um problema grave de saúde. Their problem was, in a way, worse. Na realidade, o problema deles era mais grave. They were being treated badly Eles estavam sendo tratados de uma forma má by officials and employers, por empregadores, por oficiais do governo, by friends and family members. por amigos, por membros da família. They were probably used to being accepted by their society and their state. E provavelmente eles estavam acostumados a serem aceitos pela sociedade no estado deles. In their jobs and in their homes. E ser aceitos no emprego deles e nos seus lares, nas suas famílias. As good people. Como boas pessoas. But now that they had become Christians, agora que se tornaram cristãos, well, as Peter says in chapter 1, verse 6, como Pedro diz aqui no capítulo 1, versículo 6, they had been suffering grief in all kinds of trials. estão contristados por várias provações. What's going on? O que é que está acontecendo? Were they doing something wrong? Eles estavam fazendo algo errado? Well, said Peter, there are two kinds of suffering. Pedro está dizendo que existem dois tipos de sofrimento. One kind of suffering comes for doing wrong. O primeiro tipo de sofrimento, ele vem quando nós procedemos errado. For murdering, quando nós assassinamos or alguém, stealing, ou quando alguém rouba, or committing any kind of crime, ou qualquer tipo de crime, or even meddling. ou quando ele... Meddling, like me getting involved in your affairs when I have no business. Ok, ou quando você se envolve nas afazeres de alguém, nos negócios de outros, sem ter nenhuma razão para isso. Sticking my nose in your business. Okay. Yeah. Peter talks about this in chapters 2 and 3 and 4. E Pedro fala disso daí nos capítulos 2, 3 e 4. Now, this kind of suffering, says Peter, Esse tipo de sofrimento, diz they should Pedro, never face. vocês não devem fazer parte de sua experiência. Because they should never do such things. Vocês nunca deveriam se envolver com essas coisas. But there is another kind of suffering, he Mas says. existe um outro tipo de sofrimento, diz Pedro. A suffering which comes for doing good. O sofrimento que vem quando você faz o bem. This kind of suffering, E says esse Peter, tipo de sofrimento, diz Pedro, is the kind of suffering which has come on them. é o tipo de sofrimento que está sobrevindo em cima deles. But suffering for doing good? Sofrimento por fazer o bem? What kind of sense does that make? Isso daí não faz sentido. Peter gives them two powerful reasons for their suffering. E então Pedro dá duas razões poderosas para esse sofrimento. And they may help some of us think about what it means for us. E talvez isso nos auxilie também a pensarmos o que é que isso quer dizer para When nós. things become difficult for us as Christians. Quando as coisas começam a ficar difíceis para nós como crentes. The first reason he gives them for their suffering for good A primeira razão que ele dá para esse sofrimento que provém do bem is because God is their creator and Lord. é porque Deus é o Criador e Senhor. He has chosen them out. Ele os escolheu. They are his special people. Eles são o seu povo especial. And this means that God has made them holy. Isso significa que Deus os fez santos. Look at chapter 1. Verifique no capítulo 1. Listen to verses 13 to 16. E os versículos 13 a 16. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperais inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente, na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. And then in chapter 2, verses 9 to 12. E no capítulo 2, versículos 9 a 12. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós, outros como de malfeitores,
observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. You see, they have been made a special people, Vocês veem que eles foram feitos um povo especial, called out by God's word. chamados pela palavra de Deus, They live their lives now in reverent fear of God. viviam a sua vida agora num temor reverente de Deus. He has made them and remade them, Deus os fez e os refez. and they are held by their allegiance to Him. E agora são sustentados pelo comprometimento de Deus para com eles. So He makes His people like Himself, Então ele faz o seu povo como a si mesmo. people marked by holiness. Um povo que é marcado, caracterizado pela santidade. They reflect His character. Eles refletem o seu caráter. They take their directions from Him. O direcionamento agora provém dele. But Mas this holiness essa santidade also means that the world around them thinks them strange. significa também que o mundo que está ao redor deles vai olhar para eles como estranhos, como estrangeiros. Throughout this letter, these Christians are called strangers. E nessa carta aqui eles são chamados de estrangeiros, de forasteiros. In the very first verse of the book, No primeiro livro, no primeiro versículo do livro, this letter is addressed to God's elect, strangers in the world. a carta é direcionada aos eleitos que são forasteiros. So he says down in verse 17 E no versículo 17, that they should live your lives here as strangers in reverent fear. One's a stranger. vós com temor durante o tempo de vossa peregrinação. No português tem a palavra peregrinação e que dá a ideia de serem forasteiros estrangeiros atravessando uma terra que não é a deles. He urges them again in chapter 2, E no capítulo 2, verse 11. no versículo 11, I urge you as aliens and strangers in the world exorto-vos como peregrinos e forasteiros, to abstain from sinful desires which war against your soul. como forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. He even says in chapter 4, verse 4, E no capítulo 4, versículo 4, that their old friends que os amigos antigos think it strange that you do not plunge with them into the same flood of dissipation. estranham que não concorrais com eles ao mesmo excesso de devassidão. And they heap abuse on you. E por isso eles difamam. If you were to come to the United States, Se você viesse até os Estados Unidos, and along about the end of the first week of September, e mais ou menos na primeira semana de setembro, celebrate the Dia da Independencia, se você fosse celebrar o dia da independência lá, Americans around you wouldn't understand what you were doing. os americanos ao seu redor não iam entender o que é que você estava fazendo, celebrando o dia da independência lá no início de setembro, em 7 de setembro. They wouldn't understand why there were all these Brazilians streaming into this house. Eles não iriam entender porque todos esses brasileiros estão lá celebrando a independência. Why there were all of these enthusiastic celebrations. Porque essa celebração tão entusiasmada. But what these Christians are doing, Mas o que esses crentes estavam fazendo, their strangeness a característica estranha neles, is even more disturbing to their old non-Christian friends ela é perturbadora para aqueles amigos que não são cristãos, than the simple celebration of a Brazilian holiday would ever be to Americans. do que seria uma celebração de um feriado brasileiro lá dentro dos Estados Unidos. So Peter says in chapter 4, verse 2, Então Pedro diz lá no capítulo 4, versículo 2, the Christian does not live the rest of his earthly life for evil human desires, para que no tempo que vos resta na carne já não vivais de acordo com as paixões dos homens, but rather for the will of God. mas segundo a vontade de For Deus. you have spent enough time in the past doing what pagans choose to do. Porque basta o tempo decorrido para teres executado a vontade dos gentios. They think it strange that you do not plunge with them into the same flood of dissipation, and they heap abuse on you. Por isso, lá no versículo 4, difamando-vos, estranham que não concorrais com eles aos mesmos excessos de devassidão. Peter, it is clear that it is strange to the world around us when we live as Christians. E para Pedro é muito claro que o mundo ao redor dos cristãos venham a estranhar aquele comportamento que não é mais condizente com o comportamento anterior. We Christians live in two worlds at once. Nós crentes vivemos em dois mundos ao mesmo tempo. The new one has begun for us O novo já começou para nós, by God choosing us to be His special people porque Deus nos escolheu para sermos o seu povo especial and giving us the new birth. e nos deu a nova vida.
But non-Christians around us see only the old age. Mas os descrentes ao nosso redor, eles estão olhando somente para a época velha. Sometimes to them our actions and attitudes, Muitas vezes para eles, nossas ações e nossas atitudes, our comments and commitments os nossos comentários, os nossos comprometimentos, seem strange, parecem estranhos. even bizarre. Parece alguma coisa bizarra. Like someone pulling out a chair for a guest who isn't there. Como alguém que esteja puxando assim uma cadeira para que um hóspede que não está ali se sente. Or talking to no one. Ou então alguém que esteja falando com ninguém. We are bored by things which excite them. E nós What is that? Bored? Yeah. No, the phrase. Bored by things which excite them? Ok. Nós nos perturbamos e nos chateamos com coisas que interessam e que excitam os descrentes. And we're very excited by matters which bore them. E nós nos excitamos com coisas que chateiam os descrentes. Now, what's really going on here Então o que está acontecendo aqui is that we are seeing the passing nature of this world é que nós estamos vendo a natureza deste mundo. and the reality of the coming world at the same time. E a natureza desse mundo está passando e a realidade do novo está vindo. And so we live as those who are already raised with Christ. E então nós vivemos como aqueles que já foram ressurretos em Cristo. We live in the light of the coming judgment Vivemos à luz do julgamento final, in the new age. na nova era. And so being a Christian is strange. Então, ser um cristão é alguma coisa estranha. I don't know if somebody ever, perhaps some of the people in your churches ever think, well, isn't to be a good Christian simply to be a good Brazilian? Não sei se algumas pessoas na sua igreja têm esse tipo de opinião, mas talvez alguém já tenha dito, não é ser um bom cristão, ser um bom brasileiro a mesma coisa? Isso não são coisas iguais? And the answer is no. E a resposta é não. It never has been, Nunca foi and sadly it increasingly looks like it will be less and less the e case, muito menos vai ser o caso, apart from the intervention of the Spirit of God. pela intervenção do Espírito de Deus. There is no worldly culture which is exactly the same as Christianity. A não ser pela intervenção do Espírito de Deus, não existe nenhuma cultura no mundo que possa ser equacionada com o cristianismo. My Puritan friend Richard Sibbes E o meu amigo puritano, que já citou antes, Richard Sibbes, had some insight on this as it falls out for us personally. ele tinha também uma visão muito perspicaz a respeito disso, que pode nos auxiliar. When he was answering the question one time, Uma vez ele estava respondendo uma pergunta, how someone could know if they really loved the world or loved God. se como alguém podia conhecer se a pessoa amava realmente o mundo ou amava a Deus. Sibbes answered, E a resposta dele foi, that will be seen by observing the bent of our heart. e nós conseguiremos discernir isso observando a inclinação do nosso coração. How it is swayed towards God and His service, Como é que ele se inclina para Deus e para os seus trabalhos. and how towards things below. E como é que ele se inclina para as coisas que estão abaixo. When two masters are parted, Quando dois mestres estão divorciados, estão separados, their servants will be known os seus servos serão conhecidos, whom they serve aqueles a quem eles servem, by following their own master. observando a que mestre eles estão seguindo. Blessed be God, in these times we enjoy both religion and the world together. Deus seja abençoado nessa ocasião em que nós estamos aqui desfrutando tanto da religião como das bênçãos no mundo. But if times of suffering should approach, Mas se uma época de sofrimento venha até nós, then it would be known whose servants we are. então será conhecido, será manifesto de quem somos servos. In the end, you see, our love indicates our God. No cômputo final, nós vemos que o nosso amor indica quem é o nosso Deus. Whatever we love most, Aquilo que nós amamos mais, whatever we trust most, aquilo que nós confiamos mais, whatever we fear most, aquilo que nós tememos mais, whatever we joy and delight in most, as coisas que nós temos mais alegria whatever we obey most. e as coisas nas quais nós mostramos melhor obediência. That is our God. Isso daí define o nosso Deus. And all of this is strange to the world around E us. todas essas questões e conceitos são estranhas ao mundo que está ao nosso redor. And so we are persecuted. Então somos perseguidos.
Now, none of this should surprise them, Peter says in chapter 4, verse 12. E no capítulo 4, versículo 12, Pedro diz que essas coisas não deveriam vir como uma surpresa a eles. Because the example for Christians Porque o is exemplo Jesus. que nós temos para os cristãos é Jesus Cristo. We see this in his suffering. Nós vemos exatamente essas coisas no sofrimento dele. The world persecutes Christ's followers just like it persecuted Christ. O mundo persegue os seguidores de Cristo da mesma forma que perseguiu a Cristo. So it seems, so far are their sufferings from indicating God's displeasure. Então, esse sofrimento, em vez de ser uma indicação de que há um desprazer da parte de Deus, Their sufferings are actually a confirmation that they're headed on the right o way. sofrimento é, na realidade, uma confirmação de que eles estão seguindo no caminho certo. Peter even says that this kind of suffering is a way for Christians to participate in the sufferings of E Christ. Pedro chega na realidade a dizer que esse sofrimento é uma forma de eles serem também coparticipantes dos sofrimentos de Cristo. This little letter is full of references to the suffering of Christ, E essa carta de Pedro está cheia de referência aos sofrimentos de to his Cristo. blood in chapter 1, O sangue de Cristo no capítulo 1, to his rejection in chapter 2, a rejeição sofrida por Cristo no capítulo 2, to his death in chapter 3. a morte de Cristo no capítulo 3. I've often been struck as I read through this book by who it was that wrote it. E muitas vezes eu fico pensando e sou atingido pelo fato de quem foi que escreveu esse livro It was aqui. Peter who wrote this. Foi Pedro que escreveu, The disciple, o discípulo, boastful, eager, aquele que era arrogante, que tinha uma personalidade forte, who was the first to confess Christ aquele and que era, then denied him. que era o primeiro a confessar a Cristo e o primeiro a negá-lo. And then E então, watched Christ suffer for e him. depois presenciou e testemunhou Cristo sofrer por ele. Did you know that this little book of the Bible contains more references to Jesus' suffering than any other book? Será que você já se apercebeu que esse livro aqui da Bíblia contém mais referências à questão do sofrimento de Cristo do que qualquer outro livro da Bíblia? I'm sure it was etched indelibly on Peter's mind. Eu tenho certeza que essas questões, essa visão, elas estavam permanentemente marcadas na mente de Pedro por toda a sua vida. As Peter wrote in chapter 2, verse 20, Como Pedro escreveu lá no capítulo 2, versículo 20. if you suffer for doing good Se, entretanto, quando praticais o bem, and you endure it, sois igualmente afligidos e o suportais, this is commendable before God. com paciência, isto é grato a Deus. To this you were called, Para isto mesmo foste chamados, because Christ suffered for you, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, leaving you an example deixando-vos exemplo that you should follow in his steps. para seguirdes os seus passos. Remember, we were thinking earlier about those words Jesus had said to Peter. Lembre-se que nós estávamos pensando antes naquelas palavras ditas por Jesus a Pedro: Anyone who does not carry his cross qualquer um que não tome a sua cruz and follow me e venha me seguir, cannot be my disciple. não pode ser o meu discípulo. And so Paul wrote to Timothy, E então Paulo escreveu a Timóteo: everyone who wants to live a godly life in Christ Jesus will be persecuted. qualquer um que que procure viver uma vida direcionada a Deus em Cristo, Jesus será perseguido. Jesus taught his disciples that they would be persecuted. Jesus Cristo ensinou aos seus discípulos que eles seriam perseguidos. In John 15, he said, remember the words I spoke to you. Em João capítulo 15, ele disse: lembrem-se das palavras que lhes falei. No servant is greater than his master. Nenhum servo é maior do que o seu mestre. If they persecuted me, Se eles me perseguiram, they will persecute you also. também lhes perseguirão. They will treat you this way Lhe tratarão dessa forma because of my por causa name. do meu nome, For they do not know the one who sent me. porque não conhecem aquele que me enviou. Now, is all this sounding a little paranoid? Será que isso daí parece as palavras de alguém que está paranoico? Well, paranoia might be the case if these things are false. Paranoia poderia ser a palavra a ser utilizada se essas coisas fossem falsas. But these things are all true. Mas essas coisas são verdadeiras. And therefore it's loving that they be said. E então são palavras que procedem de amor, são palavras amorosas. We are persecuted, Nós somos perseguidos, according to Peter, de acordo com Pedro, according to Jesus, de acordo com Jesus, because we are playing to a different audience. porque nós estamos, na realidade,
com o nosso ato para uma outra audiência. We are not playing for the people around us for their approval. Nós não estamos representando uma peça procurando a aprovação dos descrentes. We are living to God for His approval. Nós estamos vivendo para Deus e procurando a aprovação da parte de And Deus. when we live like that, E quando vivemos dessa forma, implicit in that living, está implícito nesse tipo de viver. to everyone who sees it, A qualquer pessoa que venha testemunhar essa vida, is God's claim of lordship upon them. que as demandas de Deus com seu senhorio está sobre estas vidas And their lives. e sobre cada uma dessas pessoas. Peter goes on to talk about how Christ is also our model, not just of suffering, but of being vindicated. E Pedro continua declarando aqui como Jesus Cristo é o modelo nosso, não apenas nos sofrimentos, not only the suffering, but, Being vindicated. mas também na sua vindicação. So, why were they suffering? Por que estavam sofrendo? They were suffering because they were God's special people, Estavam sofrendo porque eram um povo especial de Deus. reflecting His image. Porque eles refletiam a imagem de And Deus. this made them strange to E the isso world os around them. tornava estranhos ao mundo que estava ao seu redor. And because they were followers of E Christ. também porque eram seguidores de Cristo. And He too suffered. E ele também sofreu. So there was nothing to be surprised or dismayed about. Então não havia nenhuma razão para estarem surpresos ou para desanimarem perante isso. As he says in chapter 4, verse 12. Como vemos aqui no capítulo 4, versículo 12. Read verse 12. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos alegreis exultantes. It's a hard message, but it's true. É uma mensagem dura, mas é uma mensagem verdadeira. And as we were talking about this morning, E como falávamos nesta manhã, I feel bad for people who've been sold what they think is Christianity, eu me sinto mal quando eu vejo pessoas que receberam e compraram um tipo de cristianismo, yet with the suffering cut out. e quando vem o sofrimento, ele se sente mal quando pessoas recebem um tipo de cristianismo que não faz referência à questão dos sofrimentos e que esses sofrimentos vêm como uma surpresa para eles. Practically, Na prática, what were they to do? o que é que eles precisavam fazer? What should we do O que é que deveríamos fazer? when we face these difficulties for being Christians? Quando estamos confrontando essas dificuldades por sermos cristãos. Peter gives three clear directions. E nós temos 3 direcionamentos claros que Pedro nos dá. In the first chapter, Primeiro capítulo, verses 15 to 16, versículos 15 a 16, he tells us that we must be holy, ele diz que nós devemos ser santos, because that is who we are. porque nós somos, isso é quem nós somos. Because God is holy, Porque Deus é santo. if we are God's, then we should be holy. E se nós pertencemos a Deus, devemos ser santos. His second instruction, practically, A segunda instrução prática que ele dá is to be witnesses to non-Christians. é que nós temos que ser testemunhos para os Read descrentes. chapter 2, verses 11 and 12 for us. Capítulo 2, versículos 11 e 12. Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Note the desire for the good of those who persecute us. O desejo aqui presente pelo bem daqueles que estão perseguindo. Vejam, As Brother Tom was saying this morning, they're not our enemies. como Tom estava dizendo aqui nesta manhã, não são eles os nossos inimigos. They desired the good of those who persecuted them. Eles tinham que desejar o bem daqueles que os perseguiam. But again, that's the example of Jesus. Mas esse é o exemplo de Jesus também. Look at chapter 2, verse 23. Verifiquem no capítulo 2, versículo 23. Read verses 23 and 24 for us. Pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos aos pecados, vivamos para a justiça, por suas chagas fostes sarados. Think of how Peter knew Christ's goodness towards one who had denied him. Pensem como Pedro conhecia a bondade de Deus derramada sobre alguém que o havia negado. Think of how we
Pensem como nós have known God's goodness, também somos recebedores da bondade de Deus, even when we've deserted Him. mesmo quando nós desertamos a Ele. What else should we be then? Como é que nós poderíamos ser? Even toward those who mock us for our faith. Como é que nós deveríamos proceder até para com aqueles que estão lá fazendo pouco de nossa fé? Than loving. Não há outra opção senão amá-los. So we should be holy. Devemos ser santos. We should be loving witnesses to non-Christians. Devemos ser testemunhas amorosas. And his third clear direction is we should be loving to each other. E o terceiro direcionamento, que é bastante claro, é que nós devemos também ter uma atitude de amor uns para com os outros. And Peter is clear about this. E Pedro é claro sobre isto. Because this is particularly difficult in stressful situations. Porque essa é uma atitude que ela é bastante difícil, principalmente em situações de pressão. So look at what Peter tells them in chapter 4, verses 7 to 11. Verifiquem o que Pedro diz aqui no capítulo 4, versículos 7 a 11. Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios a bem das vossas orações. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado, por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Chapter 4, verse 19 Capítulo 4, versículo 19. is a good summary. Também é um bom resumo. So then, those who suffer according to God's will should commit themselves to their faithful Creator and continue to do good. Por isso também, aos que sofrem segundo a vontade de Deus, encomendem as suas almas ao fiel Criador na prática do bem. Commit themselves to their faithful Creator. Encomendem as suas almas ao fiel Criador. That is, live to God, trust in Him, Isso significa viver para Deus, confiar nele and continue to do good. e continuar na prática do bem. Don't be dissuaded by all the opposition, Não seja desviado nas suas atenções pela oposição, but continue to do good. mas continue na prática do bem. But what does all of this have to do with a healthy church? O que é que tudo isso tem a ver com a igreja sadia? I think the answer is actually in our practice of what we in America call church membership. Eu acho que isso daí tem a ver com a prática que nós temos no que nós podemos denominar como a membresia da igreja. In one sense, what we know today as church membership is not a biblical idea. Num certo sentido, o que nós conhecemos hoje como membresia da igreja ou como os membros da igreja não é uma ideia bíblica. We have no record from the early church of Christians who lived in central Jerusalem in the first century Nós não temos nenhum registro na igreja primitiva de cristãos que viviam lá na Jerusalém no primeiro século, deciding to become involved in one particular assembly of Christians rather than another. que tomaram essa decisão: eu vou me afiliar aqui a essa assembleia, a essa igreja, em vez daquela. From what we can tell, there was no what we call in America church shopping. Pelo que nós podemos ver, não existe aquilo que nós chamamos lá nos Estados Unidos fazer compra de igrejas. Eu vou procurar uma igreja para me afiliar. Because there would have been only one church in the community. Porque na realidade, numa dada comunidade só existia uma igreja. In that sense, we know of no list of church members in the New E Testament. nesse sentido nós não conhecemos nenhuma relação, nenhum hall de membros no Novo Testamento. There are lists of people mentioned in connection with the church in the New Testament. Existem algumas relações de pessoas que são mencionadas que tinham conexões com igrejas no Novo Testamento, But these are either lists of widows supported by the church mas essas são relações de viúvas que eram apoiadas pela igreja, or the list of names in the Lamb's Book of Life. ou a relação dos nomes contidos no livro da vida do Cordeiro. One did not apply to become a member of a church then in the same way that one does now. Ninguém preenchia um formulário para ser um membro de uma igreja da forma como é feito hoje em dia. But our practice of church membership today Mas a forma como praticamos essa questão de membresia na igreja nos dias de hoje has developed desenvolveu-se as an attempt to help Christians grasp hold of each other
numa tentativa de fazer com que cristãos se agregassem uns aos outros, in responsibility and love, com um tipo de responsabilidade e amor mútuo, to help us continue on together, para que nós continuássemos conjuntamente à frente, realizing that we are a bit strange from the world. Com esse apercebimento de que somos estranhos aos olhos do mundo. So by identifying ourselves with a particular local church, Então, a identificação que procuramos com uma igreja específica local, we let the pastors and the other members in the local church nós estamos, na realidade, dizendo que os pastores e os outros membros daquela igreja know that we intend to be committed to them saibam que nós temos um comprometimento comum uns com os in outros, attendance and giving and prayer and service. na frequência, na contribuição, Prayer. em oração e no serviço. So we increase others' expectations of us in these areas Então, nós também despertamos a expectativa que existe nos outros nessas áreas aqui, in order to help us in our discipleship. com relação a nos ajudar também no nosso discipulado. And we make it known to them that we are the responsibility of this local church. E nós também tornamos conhecidos a eles que somos a responsabilidade, estamos sob a responsabilidade desta igreja. And we assure the church of our commitment to Christ in serving with them. E estamos assegurando também àquela igreja que temos um comprometimento de servir a Cristo através dela. And we then call for their commitment to serve us in love. E também nós temos a expectativa do comprometimento da parte deles que nos servirão também em amor. And to call us on in our discipleship. E que também estarão nos carregando nessa trilha do discipulado. Now, in this sense, church membership is a biblical idea. Nesse sentido, a membresia da igreja, ser membro de uma igreja, é uma ideia bíblica. It comes from Paul's use of body imagery in the New Testament. E nós extraímos isso daí daquela expressão figurativa que Paulo utiliza do corpo como representando a igreja. This is how Paul describes the local church. É assim que Paulo descreve a igreja local. So if Christ has saved us by his grace, Se Cristo nos salvou pela sua graça, he has also placed us in a particular local church to serve him in love as we serve others. Ele também nos colocou numa determinada igreja para que o servíssemos em amor. The mutual obligations that we have As obrigações mútuas que estão ali existindo, are spelled out in all the passages of the New Testament which talk about together and one another. elas estão contidas em todas aquelas passagens do Novo Testamento que falam de união e de unidade. And at least in our church in E Washington, pelo menos na minha igreja lá em Washington, these are encapsulated in our church covenant. essas verdades estão lá colocadas na declaração da nossa igreja, declaração de fé da nossa igreja. Now, other marks that we've considered earlier in this series As outras características que nós consideramos antes, have encouraged us to reform our ideas of evangelism, elas são características que estão nos encorajando a reformular as nossas ideias de evangelização, of conversion, de conversão, and of the gospel. do evangelho. Well, it's no surprise that bringing our understandings of these things more in line with the Bible E não deve nos surpreender que se nós começarmos a conformar o entendimento desses outros conceitos à palavra de Deus, will have implications for the way we think of church membership. nós também teremos que ter algumas inferências relacionadas como nós pensamos no que diz respeito à membresia na igreja. We may begin to view it less as party affiliation Nós devemos começar a pensar menos da membresia na igreja como se fosse uma afiliação a um partido. Oh, I'm a Methodist or I'm a Baptist. Eu sou um metodista, eu sou um batista. And more as a daily commitment E mais como sendo um comprometimento diário to be involved in one another's lives for the This- purposes of the gospel. de estarmos envolvidos nas vidas uns dos outros com o propósito maior do Evangelho. Imagine a church of 6,000 members Imagine uma igreja que tenha 6.000 membros, with 800 in regular attendance. dos quais somente 800 têm uma frequência regular. I fear that, at least in America, Eu temo que, pelo menos nos Estados Unidos, many evangelical pastors of such a church muitos pastores evangélicos de tais igrejas, would be more proud of the stated membership eles estariam muito mais orgulhosos em colocar qual é a membresia que consta lá do hall, than they would be distressed by the comparatively poor attendance. do que estariam preocupados e atribulados em estarem verificando a pobre frequência. Except for certain cases where physical limitations prevent attendance, E a não ser em casos extremos onde limites físicos eles impedem a frequência à igreja, or financial burdens prevent giving,
ou quando algum problema financeiro está impedindo a contribuição de algum membro. Wouldn't such a situation suggest Uma situação dessa dá para ver that membership has been presented as something which does not necessarily include involvement? Dá para ver que a membresia, nesse sentido, com números tão díspares, Yes, está but- sendo apresentada como algo que não inclui o envolvimento de cada um desses membros com aquela igreja. Yet what do such numbers of members mean? O que é que significam esses números? Pastor friends, be careful. Meus amigos pastores, sejam cuidadosos. Written numbers can be idols as easily, Os números escritos podem se tornar ídolos muito facilmente. perhaps more E easily, talvez com maior facilidade até than carved figures. do que aquelas esculturas. But it is God who will assess our work. Mas é Deus que vai avaliar o nosso trabalho. He will weigh our work, I É think, Ele que vai pesar o nosso trabalho, rather than count our em vez de numbers. contar os nossos números. If the church is a building, Se a igreja é um edifício, then we must be bricks in it. então nós temos que ser pedras nesse If edifício. the church is a body, Se a igreja é um corpo, then we are called to be its members. nós temos que ser membros desse corpo. If we are the household of faith, Se nós somos a casa da fé, it presumes that we are part of that household. nós temos que ser parte desse lar, dessa Sheep are casa. in a flock, Se nós somos ovelhas, nós temos que estar num rebanho. and branches on a vine. Se nós somos galhos, temos que estar na árvore. Biblically, if we are Christians, we must be members of a church. Biblicamente, se nós somos crentes, nós temos que estar conectados com a igreja. Leaving aside the particular cultural ephemera for a moment. Deixando para trás os aspectos culturais da questão. White cards with names on them, or lists in a computer. Se nós achamos que membros significam os cartões lá de membros, ou então os nomes num computador, We must not forsake the assembling together of nós ourselves. não podemos nunca esquecer a questão de estarmos juntos, estarmos participando da Assembleia dos Santos. We must be real committed members of a local assembly. Nós temos que ser membros com comprometimento de uma Assembleia local. So this membership is not simply a record of a statement we once made 20 years ago, Então, ser membro de uma igreja não significa apenas um comprometimento que nós tivemos 20 anos atrás e a assinatura de algum formulário. or of affection toward a familiar place. Ou talvez até o reflexo de uma afeição a um local específico. It must be a reflection of a living, vital commitment. Tem que ser um reflexo de um comprometimento de vida. Or it is worthless. Ou então não tem nenhum valor. And worse than worthless, it is dangerous. E pior do que não ter nenhum valor, é uma coisa perigosa. Uninvolved members confuse both real members and non-Christians. Os membros que não têm nenhum envolvimento nesse sentido, eles confundem tanto os cristãos como os descrentes About what it means to be a Christian. sobre a questão do que é que significa ser um crente. And active members E os membros ativos, do the voluntarily inactive members no service eles também não ajudam de nenhuma maneira aqueles membros que são inativos. when they allow them to continue on in membership Quando eles permitem que aqueles membros que não têm atividade as if they were giving evidence of their salvation. continuem no rol de membros como se aquilo fosse um atestado à salvação que eles não estão demonstrando. Practically, I hope to see the membership numbers of the church that I serve become more meaningful. Praticamente, na prática, eu espero que os números da igreja a qual eu estou a serviço, que eles sejam números mais significativos. And that all of those who are members in name become members in fact. E que todos aqueles que estão no hall de membros, com o seu nome lá, que eles se tornem membros na realidade. Now, for many, sadly, this will probably mean having their names dropped. Para muitos, tristemente, significa que os nomes terão que ser cortados. But for others, we pray that it will mean a renewed commitment to the life of the church. Mas para outros, nós oramos que isso signifique que eles venham a renovar o comprometimento que eles têm com a igreja. New members are being instructed in the life of faith and in the life of our church. Os novos membros estão sendo instruídos à luz da fé, à luz dos princípios da nossa igreja. And just within these last few months, our church has again returned to being what is historically a healthy Baptist church. E somente nos últimos meses é que a nossa igreja começou realmente a ser aquilo que poderia ser traçado historicamente como sendo uma igreja batista sadia. In the sense of finally having again more people attending than our members. No sentido de ter finalmente
mais pessoas frequentando do que pessoas no hall de membros. This, I think, should be your desire for your church as well. E eu acho que isso deveria ser o seu desejo também para a sua igreja. Now, friends, there are all kinds of practical implications of this I don't have time to work out here. E existem uma série de implicações, de inferências práticas sobre essa questão e eu não tenho tempo de considerá-las aqui. Certainly it has implications for how we admit members. Certamente isso daqui tem algumas inferências no que diz respeito ao nosso procedimento na admissão de membros. And it has implications for us leaving their membership in our churches for sentimental reasons. E também tem inferências em deixarmos que aquela membresia fique atrelada àquela igreja por razões puramente sentimentais. We must be clear that considered biblically, such left church membership is no membership at all. Nós temos que biblicamente considerar que um membro que deixa a igreja, mas que tem o nome lá, não é uma membresia real. In our church covenant, there's a line that reads as follows. No pacto que temos a nossa igreja, nós temos um trecho que diz o seguinte: We pledge that we will, when we move from this place, nós nos comprometemos que quando nós nos mudarmos desse lugar, as soon as o possible, mais rápido possível, unite with some other church nós vamos nos unir a uma outra igreja, where we can carry out the spirit of this covenant na qual nós poderemos carregar e levar à frente o espírito desse and the concerto principles of God's word. e os princípios da palavra de Deus. Church membership means being practically incorporated into the body of Christ. Ser membro de uma igreja significa estar incorporado na prática ao corpo de Cristo. It means traveling together as aliens and strangers in this world as we head to our heavenly home. Significa caminhar conjuntamente como estranhos, estrangeiros e forasteiros desse mundo, e direcionados ao nosso lar celestial. Certainly one mark of a healthy church Certamente, uma característica da igreja saudável is a biblical understanding of church membership. é um entendimento bíblico da membresia da igreja. Brother, will you lead us in prayer? Vamos orar. Senhor Deus, nós te agradecemos pela instrução recebida, pela tua palavra, pelas palavras que nos instruem a considerarmos o que tu tens a dizer sobre perseguições, sobre falta de compreensão no nosso dia a dia. Nós te pedimos, Senhor, que tu estejas nos fortalecendo. Nós pedimos que tu estejas tornando bem clara a nossa crença, o nosso testemunho, e que tu nos fortaleça para que possamos também aguentar as consequências de sermos considerados estranhos pelo teu nome. Nós te pedimos, Senhor, também que tu fortaleças a cada pastor aqui presente, a cada líder, para que ele tenha e adquira o conceito bíblico do que é ser membro de uma igreja. E que não esteja tão preocupado com os números, mas com o comprometimento real e com a pregação firme e fiel da tua palavra, descansando em ti para os resultados.